Hoje, a ex-namorada dele, a Mari Watanabe, está sendo investigada pela polícia após denúncias de que ela teria o incentivado a tirar a própria vida. E também houve denúncias que ela o induzia a usar substâncias ilícitas e também que fazia violência psicológica contra o namorado, e hoje a polícia está apurando essas denúncias. De acordo com as informações divulgadas pelo Metrópolis, conforme eu relatei aqui para vocês no último vídeo, a investigação apura uma denúncia que aponta a Maria Luísa Watanabe como uma pessoa que teria incentivado o PC Siqueira a tirar a própria vida, o que é considerado crime pela legislação brasileira. Desde que tudo aconteceu com o PC Siqueira, muitas pessoas consideram que muitas pontas ficaram soltas desse caso e que a polícia não investigou como deveria a morte do PC Siqueira. A Mari Watanabe, em maio de 2024, chegou a dar uma entrevista para Marie Claire e contou um pouco sobre o seu lado dessa história. E ela foi a última pessoa a ver o PC Siqueira com vida. Porém, não só isso, ela também foi a única pessoa que presenciou o momento em que ele tirou a própria vida. Então, ela estava lá no dia, ela presenciou tudo, desde como ele começou a pensar sobre isso até a execução disso tudo. Ela contou que tentou impedir o PC Siqueira que ele atentasse contra a própria vida, e ele já tinha feito diversas ameaças sobre isso, nesse dia e também em outras ocasiões, e ela falou que ele ameaçou várias vezes em colocar um fim na própria vida. E também ela falou que ele fazia uso excessivo de substâncias. Mas ela relata que não teve êxito em tentar ajudá-lo. No momento ali dos fatos, no dia em que tudo aconteceu, ao constatar que não conseguiria socorrê-lo sozinha, ela foi pedir ajuda para uma vizinha, porém nesse momento já era tarde demais. Em março de 2023, antes do incidente fatal, ele já tinha sido encontrado desacordado em seu apartamento e ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros. Dessa vez, ele sobreviveu, porém, infelizmente, em dezembro do mesmo ano, não deu tempo de socorrê-lo e tudo aconteceu muito rápido, de acordo com a Mari Watanabe, e infelizmente ele faleceu. Tudo isso aconteceu 3 dias antes do aniversário da Mari Watanabe. E também aconteceu no apartamento onde os dois viveram por 1 ano e meio juntos, que fica localizado no centro da cidade de São Paulo. Ela relata que foi a maior dor que ela já passou, e todo esse relato dela aconteceu 4 meses depois que o PC Siqueira foi encontrado sem vida. Na época da morte, a Maria teve seu depoimento para a polícia vazado na imprensa e ela relata que não foi convidada para planejar e comparecer ao enterro do seu ex-namorado. Ela também falou que depois ela passou a receber ataques de fãs e ela lia com frequência que ela se pronunciava apenas por fama e que ela quem teria feito o PC Siqueira tirar a própria vida. Então, na internet ela já recebia diversos ataques e também acusações desse tipo, porém agora a polícia é quem está investigando. Nessa entrevista ela também reclama que a família do PC Siqueira não a reconhece como viúva dele, o que dificultou bastante que ela tivesse acesso aos seus itens pessoais que ficaram todos dentro do apartamento onde ambos moravam. E depois que o PC Siqueira faleceu, ela teve que voltar a morar na casa da sua mãe, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela ficou morando lá por volta de 3 meses e ela conta que encarou o momento mais difícil da sua vida, porque ela conta que ficou muito abalada emocionalmente com tudo o que ela presenciou. Ela viu o próprio namorado tirar a vida na frente dela. Ela falou que depois que passou a morar junto com a sua mãe, ela viu sua mãe sucumbindo junto com ela, segundo as palavras dela, e que ela havia se tornado o PC Siqueira. Ela fala isso nessa entrevista. Ela então, depois disso, voltou a morar em São Paulo e ela relatou sofrer crises de ansiedade ao se recordar do relacionamento que ela tinha com o seu ex-namorado e que pensar nos bons momentos doía muito para ela. Na entrevista, ela também relata que não pegou nada dela de dentro do apartamento após os fatos, porque trocaram a senha da fechadura do apartamento e impediram que ela entrasse no local. E ela teve até que ficar alguns dias na casa de um amigo dela, porque ela não tinha para onde ir aqui em São Paulo. A mãe dela mora em Niterói. E ela até tentou entrar em contato com a família do PC Siqueira para pegar os seus pertences, mas ela conta que não mandaram nada para ela e também nem entraram em contato com ela, e que ela precisou até de uma advogada para intermediar toda essa situação e conseguir reaver parte do que tinha lá. Porém, ela conta que os seus móveis ficaram todos lá dentro. Ela também foi perguntada por que tentou entrar com processo de união estável depois da morte do PC Siqueira, mesmo tendo terminado com ele 2 dias antes dos fatos, e ela disse que foi orientada pela sua advogada que poderia fazer essa movimentação para que ela pegasse os seus itens pessoais de volta, que estavam todos presos ali dentro do apartamento onde ela morava, e também para que ela fosse reparada pelo quanto ela foi lesada ali nos trâmites pós-morte.
Como, por exemplo, ela falou que foi muito lesada por ter a fechadura da porta com a senha trocada, sendo que ela morava lá por 1 ano e meio. E ela também fala que foi lesada pela forma que foi tratada pela família dele, logo depois que ele veio a falecer, que eles não tiveram nenhuma consideração por ela e que isso teria afetado muito o psicológico dela. Mas a Maria alega que não tem interesse em ficar com nada que era do PC Siqueira. Agora, pessoal, quanto ao dia dos fatos, nós temos apenas a versão da Mari Watanabe, que foi a última pessoa a estar com o PC Siqueira em vida, e ela conta o seguinte sobre todo esse contexto que levou à morte dele. É o seguinte, 2 dias antes eles tinham brigado e eles estavam colocando ali um fim no relacionamento, mas ainda assim ela ainda estava no apartamento com ele, ela continuou lá, exatamente por saber que ele era uma pessoa depressiva, segundo as palavras dela. 1 dia antes dos fatos, eles discutiram novamente e ela falou que ele havia tomado remédios antidepressivos e ela conta que no dia seguinte ele acordou normal, mas possivelmente dopado pela quantidade de remédios que ele havia tomado no dia anterior. Ela então conta que ele acordou normal, entre aspas, né? E desceu no bar da frente, que ficava em frente ao apartamento onde eles moravam, e tomou uma cachaça, e até levou um copinho de cachaça para ela também. Naquele dia, ela conta que tinha marcado o psiquiatra para os dois, e que por volta das 10, 11 da manhã, ela iria levá-lo até esse médico. Mas então ele olhou para ela e disse, vai ser hoje. Então ela conta que ele avisou que tiraria a própria vida naquele dia. Depois disso, segundo as palavras dela, começou uma cadência de movimentos em função de tirar a própria vida. E ela conta que não conseguiu ajudá-lo, mas que a última coisa que ela conseguiu falar para ele foi, eu te amo. Enquanto tudo isso acontecia, ela conta que ele ficou fazendo várias forcas e que ela até mandou uma foto de uma forca que ele havia feito com um lençol para um amigo dele, e que depois disso foi tudo muito rápido, que ela apenas tentou segurar o corpo dele e que não conseguiu. E ela só percebeu o que estava acontecendo quando viu o PC Siqueira chutando a cadeira e ele, nesse momento ele já estava pendurado e ela não conseguiu segurar o corpo dele. Ela também conta nessa entrevista que ela deu pro Raul Ferreira no podcast Sem Limites que ele usou um fio e não um lençol. Porém, ela conta que ele também fez a forca com lençol. Na matéria do site Terra é relatado que ela teria tentado impedir o ato, porém sem sucesso pediu ajuda a uma vizinha que acionou a polícia e o SAMU. E aí as autoridades chegaram, mas infelizmente o PC Siqueira já estava sem vida. Então, de acordo com o que eu entendi aqui do relato dela e também dessa matéria da Terra, não foi a Mari Watanabe que chamou o SAMU, e sim a vizinha dela. E agora, pessoal, a última notícia que eu trouxe para vocês no último vídeo aqui, conforme um boletim de ocorrência registrado no início de 2024, pessoas próximas ao PC Siqueira relataram que a Maria Luísa praticava abuso psicológico e incentivava o consumo de substâncias e tentava isolar o PC Siqueira dos seus amigos e familiares. A denúncia também sugere que, além dessas atitudes, ela pode ter o encorajado a cometer o ato contra si mesmo. Eu conversei com uma pessoa próxima ao PC Siqueira nesse final de semana e ele falou que realmente ela o encorajava o tempo inteiro na frente de outras pessoas, também na vida particular dos dois, ela o incentivava a tirar a própria vida, de acordo com essa fonte, e que ela não só o agredia com palavras, mas também fazia agressões físicas contra ele. Então, o relacionamento era de fato muito problemático, de acordo com essa fonte. Mas, pessoal, a última notícia é que, de acordo com a revista Quem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou no dia 14 de fevereiro que as investigações da Polícia Civil envolvendo a morte do PC Siqueira está em fase final e que não foi encontrado indícios de eventual indução. E eu vou ler aqui a nota para vocês, abre aspas. O caso está sendo investigado por meio de inquérito policial instaurado pelo 11º Distrito Policial de Santo Amaro e a investigação encontra-se em fase final, não tendo sido constatados indícios de eventual indução à morte da vítima. Testemunhas foram ouvidas e as diligências prosseguem visando a devida conclusão dos fatos. Então, de acordo com o que foi divulgado aqui, aparentemente a investigação já está em fase final e já foi apurado que Mari Watanabe não o induziu, ou então que não tenha provas o suficiente para concluir isso. Agora, pessoal, quero saber a opinião de vocês. Para quem assistiu aí o último vídeo, eu expus várias coisas sobre a vida da Mari Watanabe, coisas que já estavam expostas na internet. Então eu expus aqui a versão da mãe da Mari Watanabe, também sobre o relacionamento que ela teve com outro rapaz depois que o PC Siqueira veio a falecer e como esse relacionamento também
aparentemente é bem problemático, e sobre denúncias que amigos desse rapaz também fez de que a Maria Watanabe estava fazendo abuso psicológico com este rapaz. E agora, abordando mais esse contexto, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que realmente ela não teve nada a ver com isso? Ou então pode ser que realmente o PC Siqueira tenha sido induzido a tirar a própria vida? Segundo a polícia, isso não ocorreu. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Ela tá ameaçando a minha vida, certo? E ela tá dentro da minha casa e ela não quer sair, certo? Agora você tem coragem de falar? Só, eu não quero ser exposta. Agora você tem coragem de falar? Entendeu? Os dois estão lá. Ele tá mandando ela desfazer da passagem, que ele compra outra, não sei o quê. Olha, minha filha, você não me conhece como mãe, nem a mãe que fui. Mas, e não queira saber o que a sua amiga já fez comigo como mãe.